O trabalhador precisa conhecer que tem direitos e sempre que julgar que um direito dele está a ser violado, neste caso de expulsão, tem de recorrer sempre. Agora, as vias para recorrer existem várias. Se um trabalhador faltou hipoteticamente um dia ou 3 dias, o empregador não pode dizer está despedido. Deve instaurar um processo disciplinar, convocá-lo, chamar à entrevista. Essa é uma pergunta que se calhar muitas mulheres querem saber. A partir de que momento a gestante não pode ser mais demitida? Boa. Isto é, não só as mulheres, existem determinados grupos sociais vulneráveis que estão protegidas contra o regime do despedimento, ou seja, contra o despedimento. E destes também enquadram-se as mulheres grávidas. A partir de que momento? É a partir do momento em que a mulher estiver grávida. Quer dizer, a partir do momento em que a mulher estiver grávida e o empregador tomar conhecimento. Por exemplo, se o trabalhador surgiu num único dia embriagado, o empregador tem a faculdade de instaurar um processo com vista a aplicar qualquer medida disciplinar que pode ser o despedimento ou uma outra. Mas também ele não é obrigado a fazer. Se, não importa se é empresa pública ou privada, o que se pretende é a produção. Se você é um trabalhador que não dá confiança no chefe, não gostas muito de falar com o chefe, mas faz o teu trabalho de forma a produzir, nem o chefe quer perder esse trabalhador. Temos consciência disso. Paulo Negrão gosta de nos colocar em situações difíceis. Alguns existem. A sua pergunta é bastante interessante, atuante e tem-se verificado com muita frequência. O empregador quer criar, noutros termos, se fosse possível, variantes. Quer criar variantes para o trabalhador desistir. Podemos utilizar essas expressões de vez em quando. Claro, podemos. Não é mesmo um papo reto. Nós, os juristas, às vezes temos que ser muito mais técnicos. Só não podemos ser vulgar, mas quero utilizar expressões que todos nós possamos compreender. Eu quero que seja mais popular. Se o trabalhador fizer uma reclamação contra o empregador, é um direito que se assiste ao trabalhador. E o empregador deve olhar isso com naturalidade por ser um direito que se assiste ao trabalhador. Rádio 20. O Centro de Apoio Social El Wicha, desde 1998, vem prestando serviço à comunidade de língua portuguesa no Reino Unido, atendendo milhares de pessoas todos os anos. Como imigrante, nossa equipe conhece os problemas enfrentados por nossa comunidade e sabe como te ajudar, com assuntos como imigração, cidadania britânica, apoio social, direitos e deveres no Reino Unido. Entre agora em contato conosco. Priceless. Papo reto. Boa tarde, ouvintes. 14 horas e 13 minutos na rádio. Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Estamos no mês da quadra festiva. Comemora-se o Natal, o Ano Novo. Natal a 25 de dezembro e o Ano Novo a 31 e transcenda dia 1 de janeiro também do ano próximo. É mais uma edição do seu programa Papo Reto. Hoje vamos falar de assuntos de interesse do empregado, de alguém que está empregado, alguém que trabalha para alguém, para uma instituição, e se calhar não tanto do interesse de um empregador. Mas antes de ir à conversa com o meu entrevistado, deixa-me então aqui falar de publicidade, falar sobre os nossos parceiros que estão connosco na Rádio 20. Começo por falar da Rádio Play Digital. É uma plataforma de rádio online podcast. Ouça a Rádio Play Digital, tá certo? Esta rádio está na moda. Através deste aplicativo, desta plataforma, poderá ouvir as melhores rádios nacionais, inclusive a Rádio 20 lá está também, as melhores rádios nacionais, e poderá então estar com esta mesma rádio, com esta mesma plataforma, através de onde quer que esteja, na fila de um banco, no seu serviço, na fila da padaria, no hospital, se estiver rápidas melhoras. E, portanto, onde quer que esteja com o seu telemóvel, os seus auriculares, e ouça a Rádio Play Digital, porque lá encontram-se várias rádios para poder ouvir. Basta aqui então clique, ou seja, que adicione o seguinte link, que é o www.radioplaydigital.com www.radioplaydigital.com. Estão a ver nas imagens, e poderão então estar em conexão com esta plataforma para poder ouvir as músicas mais badaladas e podcast, tá certo? Portanto, tabus
filmes. Tabus Filmes é a mais nova parceira da Rádio 20. Eles é uma produtora de vídeo da banda, tá certo? Eles produzem vídeos de boa qualidade e preços acessíveis para um bom trabalho. Você que vai casar, você que quer um videoclipe, você que quer registrar melhores momentos de alguma atividade sua, entre em contato com a Tabus Filmes para poder então fazer um trabalho de imagem audiovisual com a maior qualidade possível. Ligue já para eles através do 997 82 08 56, 997 82 08 56, tá certo? Então, para que os mesmos possam então aí apoiá-lo na gravação de videoclipe ou qualquer vídeo que você queira, ou o seu casamento, registrar os melhores momentos do seu casamento. E vamos agora falar também da NP Produções Business. A NP Produções Business portanto, um centro de trabalhos bonitos. Eles só fazem trabalhos bonitos. Eles confeccionam uniformes, túnicas, batas, avental, coletes, como estamos aí a ver nas imagens, avental para chá de panela e muitos outros, tá certo? Eles estão aí então para poder apoiar nesse sentido. Você que precisa de uma bata, túnica, avental, eles fazem. Ligue já e faça a sua encomenda através do 937 710672. 937 710672, tá certo? Já para finalizar, está aí a nossa Pucoba Car Center. Portanto, uma empresa de renta-car. Eles poderão então apoiá-lo também no seu casamento. Eles fazem aluguer de viaturas para noivos, e atenção que o carro dos noivos já são personalizados, inclusive com motorista. O carro dos noivos já vem acompanhado de um motorista e também personalizados. Eles fazem também outros trabalhos como aluguer e compra de viaturas. Eles, portanto, fazem trabalhos também de fúnebres. Eles poderão também apoiá-lo em excursões. É empresa de táxi também, táxi privado. Ligue, eles vão ir ao seu encontro para apoiá-lo na locomoção. Eles também podem, então, em questões de reboque da sua viatura, se avariou no caminho, eles ajudam a tirar a sua viatura de um sítio para o outro, rebocam. Fale já e solicite os seus serviços através do 923 78 8601, 923 78 8601 ou 923 73 0444, 923 73 0444. Publicidade feita. E vou rapidamente à entrevista com o meu convidado do dia. Está conosco Mário Kassoma Kangombe, mas eu vou tratá-lo por Mário Kassoma durante o nosso programa. Mário Kassoma, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Seja bem-vindo à Rádio 20. Muito obrigado, desde já agradeço o convite. É a primeira vez que vejo o Paulo Negrão. Tenho visto apenas nas redes sociais, tem feito um trabalho magnífico, não só com os culturistas, de uma forma geral, com o público e questões de interesse geral. Tem feito um bom trabalho e continue assim. Obrigado. Obrigado mesmo pelas suas palavras, Mário. Obrigado mesmo por estar aqui na Rádio 20. Vamos ter então aqui uma conversa aberta, né? Assim será. Exatamente. Quem tem, inicialmente, né? Quem tem mais problemas, ou seja, eu vou inverter a minha pergunta. É mais fácil um empregado ou um empregador nesta relação? Quem tem mais facilidade nessa relação, ao teu ver? Deixa-me, antes que responda a sua pergunta, deixa-me fazer uma introdução para que todos os nossos ouvintes da nossa rádio possam estar por dentro do assunto. Estamos a falar aqui de processo disciplinar numa primeira fase, o que tem que ver com o poder que é conferido ao empregador de poder aplicar uma medida disciplinar ao trabalhador. Não é comum nas relações contratuais, quando nós fazemos um contrato de arrendamento, um outro tipo de contrato, as partes privadas são iguais, todas elas têm o mesmo direito. No entanto, no contrato de trabalho há uma diferença. Existe uma parte que pode, em caso de incumprimento da outra, pode sancionar, castigar, punir a outra parte. Quem pode, o empregador tem esta faculdade, tem o poder disciplinar de poder punir o trabalhador. E nós aqui estamos a dizer que, sem prejuízo do exercício do poder disciplinar de castigar o trabalhador, ele só poderá fazê-lo se o trabalhador efetivamente
cometer uma infração disciplinar, se o trabalhador violar os seus deveres laborais. Ok. E ainda assim há um procedimento a ser adotado para que se aplique uma medida disciplinar. Ok. Mário Kassoma, também vai me desculpar por não ter apresentado, e ouvintes, desculpe também, vou aproveitar aqui. O Mário Kassoma é advogado, formador e instrutor de processos disciplinares. Acho que já estamos em condições para podermos entrar. Falou da penalização disciplinar, é isso, né? A disciplina que o empregador poderá impor sobre o empregado. Sim, da faculdade, o exercício do poder disciplinar, que é a faculdade do empregador punir, Pronto. isto é, castigar o trabalhador. Prontos. Por que via o empregador pode castigar este empregado? Por que via? Onde? Em que momento? Perfeito. O empregador poderá fazê-lo, isto é, no âmbito de um contrato de trabalho em execução, é preciso que haja um contrato de trabalho em execução. Se o trabalhador violar os seus deveres laborais, o empregador pode acionar o exercício do poder disciplinar e, consequentemente, aplicar uma medida disciplinar, que pode ser administração verbal, administração registrada, redução temporária do salário e o despedimento por justa causa. Mas estas medidas ele só poderá fazê-lo se instaurar um processo disciplinar. Não poderá fazer de forma avulsa. Aqui há duas exceções. As duas primeiras medidas, que é a administração verbal, que é a advertência oral. O empregador chamar a atenção, fazer a chamada de atenção ao trabalhador, pode fazer isto sem instaurar processo disciplinar. Também pode fazer uma administração registrada, que é uma advertência escrita, a dizer o comportamento do trabalhador, ou a reprovar o comportamento do trabalhador e a dizer qual deve ser o comportamento a tomar. Essas medidas não precisam que se instaure no processo disciplinar, mas as outras duas, que é a redução temporária de salário e o despedimento disciplinar por justa causa, deve sempre ser precedida de um procedimento disciplinar. Isto é, o trabalhador precisa ser convocado, apresentar uma defesa e o empregador avaliar as circunstâncias do procedimento, tomar uma decisão e fundamentar. Tem noção de que muitas vezes não é assim que acontece? Tenho, claro. Aliás, nós escrevemos o manual Tramitação do Procedimento Disciplinar Angolano com guia prático com este propósito. Nós queremos chamar a atenção por parte do empregador no sentido de que se quiser aplicar uma medida disciplinar ao trabalhador, tem de observar determinados pressupostos. Não obstante o fato de ser o empregador, isto é, a parte com mais poder da relação jurídico-laboral, ainda assim o seu comportamento tem de estar submetido à lei. Ele não pode agir de forma arbitrária. Ok. Agora, Mário, isso sim, ele não pode agir deste modo. Agora, ele age assim. Por quê? Porque ele não tem informação, é mesmo alguém que ele tem a informação, mas está a agir por maldade, ou é porque ele também aproveita-se da ignorância do empregado? Boa parte das situações, e trazemos o livro de tramitação do procedimento disciplinar com esse objetivo, boa parte dos empregadores também não têm conhecimento. Por saberem que têm o poder disciplinar, e no princípio nós dissemos que é o poder de castigar o trabalhador se este cometer uma infração disciplinar. Só que este poder, ao ser exercido, obedece pressuposto. É esse pressuposto que muitos empregadores desconhecem. Eles sabem que existem. Para aqueles que não sabiam que existem, estamos a dizer que para sancionar um trabalhador, não obstante você ser empregador, tens de observar determinados pressupostos, porque é preciso respeitar o contrato de trabalho. O contrato de trabalho tem de ter uma dignidade, e essa dignidade confere-se através do direito que é conferido ao trabalhador de poder se defender. Se um trabalhador faltou hipoteticamente um dia ou 3 dias, o empregador não pode dizer está despedido. Deve instaurar um processo disciplinar, convocá-lo, chamar à entrevista e o trabalhador dizer porque é que faltou e se efetivamente faltou ou não. Agora ainda bem que tocaste em despedimento. Um trabalhador que aparece embriagado, bêbado na sua instalação de trabalho, ainda só que por um dia, ele pode ser despedido por justa causa? Vamos olhar para as circunstâncias. Nós não podemos responder. Essa é uma questão subjetiva. Dependentemente das circunstâncias, o que nós aconselhamos aos empregadores é que aconselhamos aos trabalhadores que não vão aos seus locais de trabalho embriagado. E aconselhamos também ao empregador que, quando decidir tomar uma decisão disciplinar, que pondere. Por exemplo, se o trabalhador surgiu num único dia embriagado, o empregador tem a faculdade de instaurar um processo com vista a aplicar
qualquer medida disciplinar que pode ser o despedimento ou uma outra. Mas também ele não é obrigado a fazer. Se uma advertência verbal for suficiente para chamar o trabalhador à razão, nós aconselhamos que o faça, porque o que se pretende é a manutenção do contrato de trabalho. O que é que significa manutenção? A continuidade da relação jurídico-laboral entre as partes. Quer dizer, não se pode comparecer embriagado, o trabalhador tem noção disso, não deve comparecer embriagado. O empregador tem a faculdade, se quiser, de um trabalhador que compareça no local de trabalho embriagado, não de soltar, mas de instaurar o processo disciplinar, compreender as razões que fez com que o trabalhador fosse embriagado, ouvi-lo e posteriormente aplicar uma medida. Mas se o empregador julgar que uma chamada de atenção é suficiente, é o que nós aconselhamos que faça. Ou seja, mas aí também ele pode demitir o empregado? Não. Tem de instaurar um processo disciplinar para aplicar uma medida disciplinar. E se ele demitir o empregado, como é que o empregado deve se posicionar diante disso? É uma expulsão. No nosso livro, a tramitação do procedimento disciplinar, na última parte, na terceira parte, também falamos das consequências ou vícios do procedimento disciplinar. Estamos a dizer aquelas decisões que forem mal tomadas no âmbito do processo disciplinar, o trabalhador poderá sempre recorrer. Existem vias específicas para o efeito. Tem noção que há algumas empresas que levam tempo para dar um contrato indeterminado ao empregado? Tenho essa noção, mas no caso a lei agora deu esta possibilidade, mas a questão que faz um contrato durar mais ou menos não é, em muitas ocasiões, a própria modalidade. Às vezes é mesmo o desempenho do trabalhador. O trabalhador, o empregador não é um louco. Se tem um Cristiano Ronaldo, aliás, e todas as empresas têm sempre um Messi e um Cristiano Ronaldo. São aqueles que fazem acontecer. E em muitas ocasiões vários que fazem acontecer. Trabalhadores dessa natureza, nem o empregador quer terminar o contrato. Ou seja, por mais que estejamos em presença de um contrato de trabalho por tempo determinado, há sempre renovações automáticas. O empregador às vezes ganha mais com o trabalhador tendo ele do que o despedir. E o empregador, o empregador sabe o que quer e sabe o que vende. A questão do contrato de trabalho também esse é um outro assunto que podemos abordar numa outra ocasião, mas o que nós apelamos é que, independentemente da modalidade do contrato, por tempo determinado ou indeterminado, o trabalhador deve fazer o seu best, deve fazer o seu melhor. O empregador, de certeza, não é um louco para querer perdê-lo. Claro. Agora vamos entrar no ponto que traz aqui, para aquecermos um bocadinho, que é o sofrimento dos empregados, que é isso que você defende aí no teu livro. O meu salário está atrasado há 3 meses, o que faço? Boa. Bom, na verdade, o que nós trazemos, nós podemos abordar todos os assuntos de forma geral, mas o que nós trazemos é o processo disciplinar. Vamos. Neste caso em concreto, quando um trabalhador tem salários em atraso, o que nós apelamos é que sempre que haja conversa, se um trabalhador tiver 3 meses, aliás, e a única forma de subsistência de um trabalhador é o salário, ou seja, é a remuneração do trabalho que desempenha. O que quer dizer que deve sempre ter salário, mas se não tiver, deve saber as condições do empregador, se pode ser pago faseadamente os 3 meses em atraso ou não. Mas se o trabalhador quiser, também poderá rescindir o contrato de forma unilateral por falta de pagamento de salário. É essa faculdade. Só que, às vezes, o trabalhador... ou seja, aqui é uma justa causa, noutros termos, para o trabalhador se desvincular do empregador por falta de salários. Só que compreendemos a nossa razão, compreendemos a nossa realidade. O emprego está difícil, às vezes suportamos, aguentamos na esperança, mas enquanto advogado, o conselho que nós deixamos é que o empregador deve saber que o trabalhador só vive do seu salário e não pode esperar 3 meses, pese embora exista dificuldade na empresa. E o trabalhador, se quiser se desvincular com base nesse atraso, também tem essa faculdade, deverá ponderar se quer ou não. Pode ser pago os salários em atraso? O salário em atraso é pago em qualquer hipótese. O salário em atraso chamam-se créditos vencidos, são direitos que o trabalhador já adquiriu. Aqui não importa o que aconteceu, se ele furtou, roubou, o que fez, é um direito que já é lhe devido. Para os nossos ouvintes compreender de uma forma mais prática, é uma dívida que o empregador tem com o trabalhador, não importa as circunstâncias, tem que ser pago. E não é só os salários em atraso, aqui também incluem-se os proporcionais dos subsídios de férias e Natal. Quer dizer, aquilo que o trabalhador já fez, já produziu. Ok. Falaste em trabalho, emprego está difícil.
Achas que alguns empregadores abusam disso? Abusam de alguns empregados por conta disso, de saber que o emprego está difícil e eles dificilmente vão abdicar daquele emprego? Não necessariamente. Eu trabalho mais de 10 anos com estes assuntos, quer com trabalhador, quer com empregadores. Em muitas ocasiões, e nós também apelamos isso, é a falta de relacionamento entre as partes. Além de existir a relação contratual de trabalho, é preciso também que haja mais relações entre ambos. O empregador deve saber que tipo de relação? O empregador deve saber que o trabalhador é humano, tem necessidade. Okay. E o empregado não é também. Relação de bajulação. Não, que é isso? Não pode ser. Aliás, na lógica, vamos sempre utilizar expressões que todos consigam nos compreender. Regra geral, o empregador quer que o trabalhador produza. É só isso que ele quer. Se você é bajulador ou não, isso é um outro campo. Estamos a falar de empresas que produzem. Não importa se é empresa pública ou privada, o que se pretende é a produção. Certo. Se você é um trabalhador que não dá confiança no chefe, não gostas muito de falar com o chefe, mas faz o teu trabalho de forma a produzir, nenhum chefe quer perder esse trabalhador. Temos consciência disso. Mas o que nós... Mas tem consciência também que há chefes que gostam de ser bajulados? Paulo Negrão gosta de nos colocar em situações difíceis. Alguns existem. Acho que todos nós, não sei se é bajulação, mas todos nós gostamos de receber elogio. Okay. Mas também é pecaminoso, não sei se essa expressão é um pouco religiosa, mas empregadores de facto conseguem compreender quando é que um trabalhador está a ser bajulador. Chefe mesmo é bom, chefe não fez nada. O chefe também, que é uma pessoa normal, é um diligente, sabe que estou a ser bajulado. Não pode ser apenas um mero elogio. Okay. O empregador também tem que ter avaliação para saber até que ponto é uma bajulação ou um elogio. Exato. O meu chefe está a me forçar ou seja, o meu chefe está a me tratar agora de forma muito diferente, me forçando a abandonar o emprego, a desistir. Como é que eu devo agir? Ou seja, eu não estou a aguentar mais o ambiente de trabalho. Ele criou um ambiente desfavorável para mim, para que eu desista do trabalho mesmo, me força a sair. Como é que eu devo agir diante disso? Boa, a sua pergunta é bastante interessante, atuante e tem se verificado com muita frequência. Outras realidades jurídicas na Europa, aqui essa figura é prevista, é o caso de assédio laboral, é perseguição. Resumindo tudo o que disse, isso é perseguição laboral. O empregador quer criar, noutros termos, se fosse possível, variantes. Quer criar variantes para o trabalhador desistir. Podemos utilizar essas expressões de vez em quando. Claro, podemos. Nós, os juristas, às vezes temos que ser muito mais técnico. Só não podemos ser vulgar, mas quero utilizar expressões que todos nós possamos compreender. Eu quero que seja mais popular, porque nós temos aqui ouvintes de todos os níveis. Os tratos, perfeito. Então, na perfeito. Boa. Então, quando existir essa perseguição, noutra realidade já é prevista mesmo, noutras realidades jurídicas, já é prevista o assédio laboral como uma questão que merece um tratamento muito específico. No nosso caso também tem tratamento, mas é visto no âmbito geral, ou seja, o trabalhador tem sempre a faculdade, com base nessa perseguição, tem sempre a faculdade de pôr termo no contrato, de forma... mas eu quero aquele emprego. Bom... Neste caso em concreto, o que nós aconselhamos... Como é que eu vou penalizar eu quero aquele emprego? Não, o trabalhador não... dificuldades. Sim, está bem, pronto. Mas eu também... não é minha intenção lhe criar também dificuldades. Eu quero permanecer naquele emprego, mas ele já me... Ou seja, eu quero permanecer naquele emprego, mas ele já me conotou. Ele quer de qualquer forma me fazer desistir. Como é que eu vou me posicionar diante disso, mas eu quero ficar aí? Perfeito. Há uma situação que noutra ocasião podemos falar, mas a relação jurídico-laboral é uma relação muito bonita para quem compreende, mas é complexa e é muito sensível. Normalmente, se o empregador não quiser o trabalhador, não importa o que o trabalhador faça, dificilmente haverá manutenção do contrato, porque o empregador vai sempre criar determinadas condições. O trabalhador tem que estar preparado que se o empregador prosseguir com esses intentos irregulares, tem de ter caminhos para recorrer. Já tivemos casos, como o desenho aqui, de trabalhadores que, mesmo estando na empresa, fizeram reclamação contra um empregador. Isto tem consequência, pode ter alguma consequência para o trabalhador. O empregador pode olhar o trabalhador de formas diferentes, mas também o empregador não vai sair ileso disto. Na verdade se
há esta questão de assédio e o trabalhador pretende a manutenção do contrato de trabalho, pode sempre fazer participação, isto é, na sala de trabalho, mas os processos laborais obedecem ao princípio da precedência obrigatória. Antes de irmos diretamente para os tribunais judiciais, permita-se aqui a expressão, eles têm de ser, deve-se resolver, ou pelo menos tentar resolver por vias, não, por via extrajudicial. Ok. Tem de se fazer essa via, ou pela Inspeção Geral do Trabalho, ou pela Procuradoria Geral da República, através da sala, que estão afetos às salas de trabalho, isso é através da conciliação, ou mesmo internamente, o que se aconselha antes internamente é a via principal. Aqui, se houver possibilidade de resolver, boa. E também apelamos, já que somos ouvidos por muita gente, apelamos ao empregador que esse trabalhador não merece consideração. Pelo contrário, o trabalhador está apenas a lutar contra um direito seu que está a lhe ser retirado. Da mesma forma que o empregador também tem direito, e quando esses direitos são violados pelo trabalhador, ele aciona. O trabalhador também tem um direito. Devemos olhar as relações jurídicas laborais da melhor forma possível, mais desanuviada possível. Se o trabalhador fizer uma reclamação contra o empregador, é um direito que se assiste ao trabalhador, e o empregador deve olhar isso com naturalidade por ser um direito que se assiste ao trabalhador. Okay. O empregador acordou e disse, hoje eu preciso demitir alguém, vou demitir o Mário porque ele não é meu amigo, não bajula, ele é distante, ele é competente, mas eu não quero mais que ele trabalhe comigo. Vai ser demitido. Mário, estás fora. Qual é o procedimento? Como é que eu devo agir? Acontece, boa. Primeiro passo. O seu programa atinge um alcance muito alto e precisamos fazer uma abordagem dessa natureza, é essencial. Há sempre direitos que se assistem ao trabalhador. Sempre que o trabalhador, porque às vezes em determinadas ocasiões o trabalhador não tem noção de que aquele é um direito, mas a consciência dele, não importa o quão ignorante seja o trabalhador, ele tem uma consciência que algum direito seu está a ser violado. Isso. O trabalhador precisa conhecer que tem direitos, e sempre que julgar que um direito dele está a ser violado, neste caso de expulsão, tem de recorrer sempre. Agora, as vias para recorrer existem várias. Pode ser mesmo no próprio empregador apresentar uma reclamação escrita, o empregador não vai atender eventualmente porque já acordou e já cismou com o trabalhador, mas também pode solicitar uma mediação na Inspeção Geral do Trabalho, não se paga nada. Pode também requerer uma conciliação na Procuradoria Geral da República, isto é, afeto às salas de trabalho, não se paga nada. Os trabalhadores estão isentos de custas judiciais, quer dizer, se o trabalhador quiser reclamar dos seus direitos violados em processos laborais, não paga nada. Mas ele precisa ter conhecimento de que os seus direitos existem. Uns com mais possibilidades conseguem contratar advogados. Outros podem recorrer a um patrocínio judiciário na ordem dos advogados. Mas em determinadas ocasiões, se o trabalhador está bem preparado, pode por si mesmo representar-se. O que é que nós apelamos? Apelamos, primeiro passo, que o trabalhador compreenda os seus direitos, ainda que eles estiverem a ser violados e ele não quiser reclamar, ele tem de saber que os meus direitos estão a ser violados. Qual é o direito do empregado que o empregador estará a violar no caso de lhe demitir assim, acordei, estás fora? Bom, neste caso em concreto, nós falamos de uma forma mais abrangente. Os direitos, a própria lei prevê em que circunstância é que pode-se fazer despedimento. Nós aqui estamos a olhar uma decisão ilegal. É uma expulsão, é uma expulsão. Podemos depois configurar isso como sendo uma medida disciplinar de despedimento sem instauração de qualquer processo disciplinar. Aqui é verificado um conjunto, são vários direitos que os trabalhadores têm, mas regra geral é violação dos direitos do trabalhador. Quando é que é considerado que o empregador abandonou o emprego? O que o trabalhador... Sim, quando é que é considerado que o trabalhador abandonou o emprego? Bom, a lei apresenta os requisitos. Na nova lei, salvo erro, deverão ser 15 dias seguidos, isso que equivaleriam a 8 ou 10 dias corridos, mas depois com mais calma conseguimos ver isso, mas é quando há uma ausência prolongada, há também um timing definido pela Lei Geral do Trabalho, quando se verificar uma ausência prolongada do trabalhador sem justificação.
Ok. Está incontactável. Está incontactável. Quando ele publicam já no jornal. Não há necessidade atualmente, mas em muitas ocasiões o trabalhador já tem novo emprego. Ok. Só não foi falar nada no empregador. Ok, boa. Essa é uma pergunta que se calhar muitas mulheres querem saber. A partir de que momento a gestante não pode ser mais demitida? Boa, boa. Isto é, não só as mulheres, existem determinados grupos sociais vulneráveis que estão protegidas contra o regime do despedimento, ou seja, contra o despedimento. E destes também enquadram-se as mulheres grávidas. Ok. A partir de que momento? É a partir do momento em que a mulher estiver grávida. Quer dizer, a partir do momento em que a mulher estiver grávida e o empregador tomar conhecimento. Claro, o empregador não vai saber. Existem factos notórios. Quais são os factos notórios? São aqueles factos que podem ser vistos sem ninguém dizer nada. Isso. Uma mulher grávida de 5 meses, ou 7 meses, vamos aqui a gravar, ou 8, é possível verificar que efetivamente a pessoa está grávida, mas tem circunstâncias, 1 ou 2 meses, a trabalhadora precisa informar ao empregador para que ela, além de estar protegida contra o despedimento, também possa gozar de outros direitos que lhe assistem. Por exemplo, um dia de folga para fazer consultas médicas. Isso, o empregador precisa tomar conhecimento de que a trabalhadora está grávida. Mas atenção, a proteção contra o despedimento não é absoluta. Se a trabalhadora cometer infrações disciplinares graves, ela vai ser despedida. Pode ser instaurado o processo disciplinar com vista ao despedimento, desde que sejam cometidas infrações disciplinares graves. Na verdade, o que é que o legislador pretendeu com isso? É dizer, atenção, é uma mulher grávida, está em condições de vulnerabilidade. Além disso, o empregador, por saber que a trabalhadora está grávida, poderá criar artimanhas para despedi-la. Então, criou dificuldades ao empregador de poder despedir uma mulher que esteja grávida. Pode ser despedida, ou seja, pode ser instaurado um processo disciplinar se cometer infrações disciplinares graves que tornem a relação jurídico-laboral insuportável. Ok. Mas temos visto aqui empresas, se calhar mesmo a ignorância do empregado, temos visto em instituições que despedem a mulher gestante sem qualquer situação e depois fica tudo assim, né? Agora, uma coisa também que inquieta muito, há empresas que não garantem o almoço do funcionário enquanto ele está em horário de trabalho. A empresa é obrigada a isso? Não é obrigada, se não constar do contrato. As condições de trabalho devem estar plasmadas no contrato. Quando o trabalhador vai assinar um contrato de trabalho, também temos que ser franco. Normalmente o trabalhador só assina porque o contrato de trabalho já está. Será que é ansiedade? Não, ainda que ler, ele próprio não tem possibilidade, de modelar, ou seja, de dizer aqui não. Eu, particularmente, enquanto advogado, com a experiência que tenho, quando sou contratado por um empregador, não trabalho por conta própria, mas nós trabalhamos como se fosse o MES ou o CR7, já temos a faculdade de olhar para o contrato e discutir. Você, Mário, mas ele fica com medo de perder o emprego. Por isso é que eu estou a dizer. Quantas pessoas é que têm a faculdade de modelar o contrato? Quantos trabalhadores têm a faculdade de modelar o contrato de trabalho? Ou seja, olhar para o contrato e dizer, tem de ser inserido aqui o meu subsídio de alimentação. Tem que inserir aqui o subsídio de transporte. Alguns, mas tem que ser... então vamos ficar por aqui, porque as exigências são muitas. Trabalhadores altamente qualificados jogam, fazem. Por isso é que nós temos que ter estrada. Temos que ter estrada. Uns conseguem fazer isso. Por exemplo, tens feito um bom trabalho. Daqui a pouco, se surgir uma outra oportunidade, também não é só mais assinar, né? Pode sempre assinar, porque o trabalhador está numa condição difícil, ele aceita, porque ele precisa do emprego, mas aqueles trabalhadores que conseguem olhar para o contrato. Então, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que antes de fechar o contrato, como se diz, mas antes de celebrar o contrato, tem de prever que a empresa tem de prever o subsídio de alimentação. Se o subsídio de alimentação não tiver a ser dado, mas consta do contrato de trabalho, violação dos direitos laborais. Então tudo parte pelo contrato mesmo. Sim, regra geral. Prestar atenção ao contrato. Regra geral. Em determinadas ocasiões existem normas supletivas. O que é? São o que o contrato não disser, aplica-se à Lei Geral do Trabalho. Quer dizer que se a lei não disser nada,
vai-se na lei o que a lei diz, aplica-se o que a lei diz. Ok. Mário, tem havido alguns abusos de poder por parte do empregador. É normal o empregado engraxar a bota do empregador? Eu não gostaria de rir muito. Paulo, essa sua pergunta vou responder da seguinte forma. O trabalhador foi contratado para quê? Não, para engraxar a bota do empregador? Não, ele trabalha na instituição do senhor. Sim. Né? É administrativo. Mas vamos para minha casa. Olha, engraxa aqui, me ajuda aqui, engraxa aqui a minha bota. Não. Vamos para casa para uma atividade, Sim. ele depois pega, engraxa. Neste caso não. Se nós Ou tivesse... se calhar mesmo lá no serviço dele, ele não foi contratado para engraxar. Lá no serviço dele, ele chega, olha, engraxa só aqui a minha bota. O que nós apelamos primeiro é que nenhum empregador, se há empregadores que nos estejam a ouvir, nós todos estamos numa condição cíclica. Somos trabalhadores e podemos ser empregadores. Estamos a olhar para todos. Aqueles que eventualmente serão potenciais ou que são empregadores, desaconselhamos esta prática. O trabalhador só deve fazer aquilo que consta do seu contrato de trabalho ou aquilo para o qual foi contratado. Se o trabalhador não foi contratado para engraxar botas, ele não tem de engraxar botas, não é obrigado e nem deve fazer isso. E se eu falar não, isso não é meu trabalho, vão me demitir. Tem, assim, toda decisão que fique patente, toda decisão do ser humano tem consequências, ou positiva ou negativa. Porque você também, um trabalhador, engraxar a bota do empregador, de um chefe, vamos utilizar a expressão chefe, quando não é o teu trabalho, isso não é fazer trabalho, isso é humilhação. Você está a ser humilhado. Agora você tem de saber se você quer continuar a ser humilhado ou não. Não te rias. Queres continuar a ser humilhado ou não? Isso já é uma humilhação. Aliás, somos todos pais. Saiu para trabalhar, por exemplo, estamos aqui na rádio, um dos seus colaboradores, estás com a bota suja e pedes, fulano, engraxa a minha bota de forma obrigatória, porque às vezes é de forma irônica. Há questões que se compreendem, nós não estamos a olhar naquelas questões que se compreendem, estamos a olhar mesmo que é atrofiar. Podemos utilizar essa expressão? Claro. Que é atrofiar. Aqui isso não é trabalho, isso é humilhação. Então, se disser, o trabalhador vai dizer não, tem como depois se defender e tem de saber, porque quando você faz isso, você está a ser humilhado, isso não é trabalho. Um pai saiu de casa. Mas Mário, tens visto seguranças, ele foi contratado para prestar serviço de segurança, mas é ele que lava o carro do boss, do chefe, ele que pega os cães, vai passear com os cães para os cães fazerem necessidades. Isso. Ou seja, se calhar ele não tem contrato, se calhar é porque não tem contrato por escrito, o contrato é apenas verbal, ou também pensa muito mesmo a ignorância em si. Porque também há muitos contratos aí que são verbais, não são escritos. É indiferente. Como é que ele vai defender? O contrato de trabalho pode ser celebrado de forma verbal, não estraga nada. Continua a ser contrato de trabalho. Continua a ser contrato de trabalho. O que é que queremos dizer? Nenhum trabalhador pode se preocupar por não ter um documento. Ele só tem de comprovar que efetivamente é trabalhador, que trabalhou para um determinado empregador. Isto é suficiente. Agora, a questão de segurança ou não é uma questão de responder assim de forma linear. Porque em determinadas ocasiões nós estamos a ver vigilantes que, além de controlarem a residência, também têm outras funções a exercer no domicílio, eventualmente, do empregador. Nestes casos, às vezes até já passam a noite na casa do empregador. Estes é uma situação diferente. Mas há aquele, por exemplo, nas instituições bancárias, não se aplica esse caso. Não se aplica esse caso. Você tem um empregado, tens um vigilante que controla a sua casa, que regue, por exemplo, as plantas num dia. Nós também não podemos agravar tanto isso, mas então estamos a olhar um caso bastante específico, não na generalidade. Na generalidade, o que nós devemos passar aqui de forma pedagógica é o trabalhador só deve fazer aquilo para o qual foi contratado. Se não fui contratado para engraxar bota, não vou engraxar. Mas é uma questão pertinente. Mas passas a ser visto como um trabalhador indisciplinado. É que eu lhe disse, toda decisão tem consequência. Mesmo estando aqui, tem uma consequência. Eu deixei de fazer uma outra coisa, também podia estar a fazer uma... É decisão. O ser humano deve tomar decisão. Foi isso. É normal, faz parte, é justo, aceita-se que uma empresa proíbe namoro entre colegas?
suas perguntas são bastante pertinentes. Olha, nós viemos falar de procedimento disciplinar, mas estamos a falar de tudo. Bom, depende, tudo que nós respondemos depende da natureza do trabalho a ser executado. Mas nós estamos a falar de vida privada e também aqui a proteção da vida privada. O contrato de trabalho não pode limitar a vida privada das pessoas. Nós estamos a olhar aqui direitos de personalidades que são salvaguardados do ponto de vista constitucional pela Carta Magna. O que é que nós estamos a ver? Há, por exemplo, atividades que não se pode permitir namoro, e quase todas as empresas não se pode permitir namoro dentro do local de trabalho. Mas se os colegas decidem namorar, são namorados fora do local de trabalho, não me parece que haja aqui qualquer constrangimento. O empregador nem coloca aqui qualquer constrangimento. Em muitas ocasiões é que as pessoas não namorem, que colegas não namorem no local de trabalho. Mas há atividades, não me ocorre um exemplo agora, mas há alguma possibilidade, há atividades que eventualmente poderão restringir que as pessoas namorem no local de trabalho. Mas, regra geral, é um direito individual de cada um e que não pode ser restrito, não pode ser proibido, temos que utilizar essa expressão, pelo contrato de trabalho. Agora, não vão namorar na empresa, vão ter problemas. Fala-se que a Lei Geral do Trabalho protege mais o chefe do que o empregado. Não é uma afirmação verdadeira, porque eu normalmente converso muito com professores de direito de trabalho, nós temos falhado numa informação. O direito de trabalho é um direito de disputa e o legislador, as pessoas que criam leis, precisam compreender algo. Eu gostaria que compreendesse algo. O direito de trabalho tem uma característica muito diferente das outras disciplinas de direito. O que é? No direito do trabalho, há aqui uma disputa de classe entre empregadores e trabalhadores e há uma intervenção do Estado. O que é que o Estado vem dizer? Existe uma parte mais forte e precisamos salvaguardar alguns direitos da parte mais fraca. O direito de trabalho, o trabalho começou na época de Cristo. Os escravos já eram trabalhadores. Depois houve várias épocas. Na época feudal, os trabalhadores não recebiam salário, mas trabalhavam para os senhores, para os seus senhores. Viviam, ou seja, pagavam os seus salários com o trabalho. E houve uma luta intensa com vista que nós chegássemos até hoje. Ou seja, todos, sem exceção, todos os direitos que os trabalhadores atingiram hoje, é uma luta muito grande que os nossos antepassados vieram a fazer. 8 horas de trabalho, direito a férias. Isso não é alguém que acordou, decidiu. O trabalhador precisa de férias. Sangue, suor e lágrima. Pessoas morreram para que nós chegássemos até aqui, que os trabalhadores merecem férias. É isso que nós precisamos passar. É isso que o legislador precisa compreender, que os direitos adquiridos dos trabalhadores não podem ser recuados, jamais. Não pode. O direito à férias é um direito que os trabalhadores adquiriram. Luta, não é um direito que alguém pensa. O trabalhador merece isso. Nós conquistamos isso noutra altura e precisa-se fazer a manutenção dos direitos adquiridos. Férias, remuneração, até salário. Salário é um direito que morreu pessoas noutra altura para que nós hoje trabalhássemos e para que hoje possamos trabalhar e tenhamos salário. Hoje o legislador não pode recuar, este é um alerta, o legislador não pode recuar nos direitos que os trabalhadores já conquistaram, porque ninguém acordou e decidiu. Eles merecem salários, vão ter. Não, eles decidiram se manifestar para ter salários, decidiram manifestar para ter férias, decidiram manifestar para ter um subsídio ou outro. E tudo isso. Então, o que é que nós estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que o direito de trabalho vem para fazer este equilíbrio da relação jurídica desigual entre o trabalhador e o empregador. O direito de trabalho aparece para dizer, atenção, pese embora você seja empregador e tem todo o poder financeiro, você tem limitações, você não pode ocupar uma pessoa para sempre, você não pode fazer a pessoa escrava. Essas limitações, a lei anterior, a Lei Geral do Trabalho anterior, conferia poderes que hoje foram retirados. É o que nós devemos, a nossa luta é que aqueles direitos que foram suprimidos deverão, numa eventual revisão da LGT, da Lei Geral do Trabalho, serem incrementados novamente, porque é uma luta do trabalhador. Aqui, que a lei não dá direitos ao empregador na relação jurídico-laboral, regra geral. A lei acautela
os direitos do trabalhador, porque senão o empregador devia abusar completamente do trabalhador. Quem não gostaria de ter um trabalhador 24 horas? Estou a falar como empregador. Mas eles não podem, porque a lei proíbe. Agora, a empresa, o funcionário já está fora do seu horário laboral, fora da sua instituição, e a empresa, portanto, o funcionário vai lá nos seus ambientes, no seu bairro, convive, se esbalda, tem uma imagem muito pouco boa, né, socialmente. A empresa aí instala um processo disciplinar a esse empregado? Bom, a questão é bastante interessante, a questão que nos colocou, mas é preciso que haja que tem de haver sempre um nexo de causalidade. Não se pode sancionar um trabalhador se não cometeu nenhuma infração disciplinar. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que, neste caso em concreto, se o trabalhador fora do seu horário de trabalho e num dia que não vai trabalhar está a consumir bebida alcoólica, isso tem a ver com a vida interna, tem a ver com a vida privada do trabalhador. Resta saber, isso interfere ou não no seu trabalho no dia seguinte? E também existem, por exemplo, aqueles trabalhadores que sejam motoristas, esses têm um certo cuidado do ponto de vista do consumo de álcool. Vamos supor que há trabalhadores que vendem pela imagem. A imagem dele por si só vende a empresa, ou o modelo, hipoteticamente, que seja mesmo, não está num regime de prestação de serviço, mas um trabalhador eventualmente. Há alguns cuidados aqui a ter, mas regra geral estamos a dizer que se não existir nenhuma infração disciplinar, o empregador não pode sancionar o trabalhador. Ok. Tá certo. Mário Kassoma Kangombe, trouxeste aqui um livro para nós, Tramitação do Procedimento Disciplinar. Esse é o livro, né? Por favor, apresenta-se aí para os nossos seguidores, ouvintes. Exato. Esse é o livro. Vendeste mais de 1000 cópias, né? 1000 cópias. 1000, né? 1000 cópias, boa. E o que é que diz esse teu livro? Tramitação do Procedimento Disciplinar Angolano com Guia Prática. Este livro traz-nos é um manual de instrução que visa auxiliar, ou seja, ajudar quer o trabalhador, quer o empregador, no sentido de poder se orientar para o empregador sempre que pretender aplicar uma medida disciplinar e ao trabalhador sempre que se vir confrontado com uma infração disciplinar no âmbito de um processo disciplinar. Quando lhe for instaurado um processo disciplinar, o trabalhador tem este manual para saber exatamente como poder proceder diante do processo disciplinar que lhe foi instaurado. Porque o processo disciplinar começa com uma convocatória, que é a acusação formal da prática dos deveres laborais cometidos, e depois o trabalhador é notificado, ou seja, é convocado a se defender em entrevista. Nessa entrevista, o trabalhador aqui saberá qual é o seu posicionamento, o que é que pode falar, o que é que pode não dizer, e também, se o empregador não observar os requisitos necessários, o trabalhador saberá tintim por tintim, cabeça, tronco e membro, como atuar. Nesta altura os manuais esgotaram, tivemos uma venda impressionante, em 3 horas no dia de lançamento, foi no dia 8 deste mês, mas a editora está a ver estamos a resolver essa situação para termos novos exemplares daqui a uma semana. E os manuais serão comercializados na Faculdade de Direito, no Centro de Cópias da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, também na sede da editora, que é no Miramar, e no nosso escritório de advogado, isto é, na Rua 1 do Mártires. Muito bem. Mário, podes contar mesmo assim com o livro para responder à pergunta que eu te faço a seguir, já para fechar o nosso programa. São necessários quantos processos disciplinares para ser despedido por justa causa? A pergunta vem viciada. Seriam quantas infrações disciplinares podem ser cometidas para ser instaurado um processo disciplinar? Ok. Normalmente um processo disciplinar é motivo para ser despedido por justa causa? Estás a se comportar como um jurista. Porque ele já está no processo disciplinar, ele já cometeu uma infração. Porque nem sempre que o trabalhador comete uma infração disciplinar, o empregador o sanciona. Nem sempre. Então, algumas ocasiões o empregador tolera o comportamento do trabalhador a primeira, a segunda vez, mas pode não tolerar a terceira. Como pode nem tolerar na primeira vez. O que é que estamos a dizer é que quando já é instaurado o processo disciplinar, o trabalhador está na iminência de ser aplicada uma medida disciplinar que pode ser o despedimento. Regra geral tem sido, lamentavelmente. Ok. Tá bom. Mário Kassoma Kangombe esteve aqui na Rádio 20 para falar, portanto, sobre relação empregador-empregado.
E muito bom, muito boa abordagem, ouvintes. Foi mais uma entrevista do seu programa Papo Reto e estamos a nos despedir. Mário Cassoma, alguma outra informação que queira deixar, que queira reforçar? Em relação à nossa entrevista, dizer que eu gostei bastante, apertou-me o suficiente, justifica a qualidade das partilhas que o seu programa tem. Obrigado. E não nessa vertente de informação, em muitas ocasiões também compreender, mas tem sempre na sua posição aí bastante tranquilo, a fazer questões provocantes. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito. Precisamos, não sei se existe uma plataforma semelhante ao trabalho ao que tem feito. Rádio 20 tem feito um excelente trabalho. Obrigado. Em relação ao livro, temos recebido desde o dia de lançamento muitas solicitações. Eu gostava de pedir desculpas por não termos feito muito mais cópias, dizer que brevemente teremos cópias exemplares suficientes para distribuir por toda a Angola. Tranquilizar as pessoas que não conseguiram adquirir no dia de lançamento, que teremos livro suficiente daqui a pouco. Obrigado. Exatamente. Então vamos aguardar, está certo, Mário? E traga-me o livro que me prometeu. Eu trarei com muito gosto. Agora, às vezes recebo sempre uma chamada para autografar ou não. Os primeiros, claro que eu não autografei todos, né? Porque boa parte foram adquiridos sem autógrafos, mas nós estamos sempre disponíveis. O seu é um livro de caráter especial. Vem com pendor de caráter especial. Agora não deixo este porque este é mesmo o meu e não temos nenhum, senão deixava, mas fica aqui o compromisso de no próximo encontro, pode não ser aqui no nosso privado, dar-lhe o seu livro e discutirmos mais sobre o livro. Mas, com certeza, Mário, muito obrigado e vai tentar mais também para falar mesmo sobre o que diz o seu livro. E ouvintes, muito obrigado pela vossa presença e audiência na rádio, tive muito gosto em tê-los do outro lado. Técnica e seleção musical do seu programa, Milton Júnior, Honor José nas imagens, Paulo Negrão falou para todos vocês. Obrigado e boa tarde.